Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo livro de Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Vamos ler do 1 ao 11. Depois vamos ler Isaías 38, tá? Segundo livro de Reis, do 1 ao 11, capítulo 20, do 1 ao 11. Hoje nós vamos falar da cura maravilhosa de Ezequias. Segundo livro de Reis, capítulo 20, de 1 ao 11. Todos já abriram? Podemos ler? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor: Volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e te curarei, e ao terceiro dia subirás à minha casa. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei a cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. E disse Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram, puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. E Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: Isto será da parte do Senhor como sinal de que cumprirá a palavra que disse: A sombra de 10 graus se adiantará ou retrocederá? E Ezequias respondeu: É fácil que adiante. Então, que isso não aconteça, que retroceda. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e a sombra retrocedeu 10 graus, lançada pelo sol no relógio de Acais. Ok? Agora vamos ler Isaías 38. Isaías 38. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Então veio a palavra do Senhor: Diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e a defenderei. E será isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra. Farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. E assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e ser curado. Eu disse: Em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: Já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim,
como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, cortarás a minha vida. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilereava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Senhor, estou oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim fez. Passarei tranquilamente pelos meus anos, depois da amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode louvar, a morte não glorifica, nem esperam na tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, a tua palavra é verdade, a tua palavra é luz, inerrante, infalível, sempre abençoadora. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, iluminar a nossa mente, dar paz ao nosso coração, a fim de que o teu nome seja glorificado entre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo bom, Vladimir? Tudo bem. Então, os irmãos leram os textos, né? Nós temos duas passagens falando da mesma história. A passagem de Reis é contada de fora para dentro, né? Os observadores, os cronistas lá, narrando o acontecido. A passagem de Isaías é a passagem contada de dentro para fora. É a declaração de Isaías sobre o que aconteceu e a oração de Ezequias, a constatação do fato, o pedido de ajuda, a cura, o sentimento dele antes e depois. Então é bom a gente ler os textos para a gente ver como é que a situação acontece de todos os lados, né? Vamos lembrar de Ezequias? Nós falamos, são 4 encontros. Nós falamos no primeiro sobre a reforma espiritual que ele fez, grande, estudamos a beça sobre isso, as mudanças que ele definiu no reino de Israel, relacionadas ao culto, à adoração, à leitura da palavra, né? Foi um camarada dedicado a Deus, muito dedicado. A incrível vitória contra a Síria, uma vitória impossível de acontecer se não fosse a intervenção divina. Nós estudamos aqui bastante sobre isso semana passada. E hoje nós vamos falar sobre a cura maravilhosa. Os irmãos já repararam no texto que, tanto num texto como no outro, mas tanto faz, que Ezequias não recebeu bem a notícia. Dá para perceber, não dá? Quando Deus diz assim, versículo Isaías, né? Versículo 1. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É uma declaração de Deus para ele. Ele não recebe bem isso. Não recebe bem, ele não concorda. Ele não aceita. E ele se dispõe a pedir a Deus ajuda. E depois que a gente vai lendo a oração dele, a gente percebe que ele ficou bem amargurado, né? Olha, leiam comigo o versículo 10, vocês estão com Isaías aberto? Ó, o versículo 10, ele vai dizer assim: em pleno vigor dos meus dias, entrarei nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus dias. A sensação que ele tem é de que a vida dele foi encurtada, foi abreviada. Na verdade, ele está ali no pleno desenvolvimento do trabalho dele como rei,
com uma série de implementações, de vitórias, conquistas, definições, vitórias bélicas, políticas, sociais. E ele é um cara temente a Deus, ele é um cara assim, sério, comprometido. Quando Deus diz que acabou, ele fala assim, acabou, você vai morrer. Se organiza aí que vai acabar. Como é que ele faz a leitura? A leitura dele é o seguinte, vamos pegar esse versículo, vamos traduzir numa frase só. O que ele está dizendo? Vamos uma frase mais... Vamos pensar numa frase assim mais dura. Ele está dizendo para Deus que a decisão de Deus, isso não é justo. Não é? Ele está dizendo, isso não é justo, pô. Agora, logo agora que tudo... Não é? Versículo 12. A minha habitação foi arrancada para longe de mim. Tu, como tecelão, do dia para a noite darás cabo de mim. Então ele tem um sentimento amargo. E é verdade, porque no versículo 1 diz que ele chorou, versículo 2, né? Diz que ele virou para a parede e orou, mas no texto de Reis diz que ele chora amargamente. Ele está amargo, ele está em crise com essa colocação que Deus faz. Então vamos meditar sobre isso um pouquinho e aprender com a cura maravilhosa de Ezequias, né? Vamos ler esse texto aqui, segundo livro de Reis 18, de 3 a 7. Ok? Ele era íntegro, dedicado a Deus, tinha o coração completamente obediente, conduziu o povo de Israel de forma correta e mesmo assim ficou doente. Então a gente tem que ter isso em mente, ok? Precisamos sempre lembrar do que essa passagem está nos ensinando. Ele é íntegro, ama o Senhor, tem o coração obediente, conduz o povo de forma correta, mas mesmo assim ele está doente, muito doente. Então vamos ler o texto. Pode ler, Sérgio. Abriu? Pode ler. Está em outro texto. Então, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito objetivo. Ele vai dizer que ele foi um servo fiel, que não houve ninguém parecido com ele, nem antes e depois. É o próprio texto que admite. Ele rejeita a idolatria, ele combate a corrupção moral religiosa. E o versículo que chama a atenção é o que diz que ele se apega a Deus. Não é isso que diz aí? Lê o versículo aí, Sérgio, que fala sobre isso. Está vendo? Isso, então ele se apegou ao Senhor, né? Ele se comprometeu com esses mandamentos, com as diretrizes de Deus. Então o que isso vai nos ensinar? Que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Ufa, ufa, né? Porque essa coisa de que o mal vem do mal e o bem vem do bem, esse pensamento não é bíblico. Não é bíblico. Pelo contrário, a impressão que me dá às vezes na Bíblia, isso é uma impressão que eu tenho, é que os que se dedicam completamente ao Senhor sofrem um bocado. E os que são distantes de Deus, parece que tudo dá certo. É a impressão que Asaf tem, né? Vamos ler o Salmo, abre comigo aí. Salmo 73.
Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com os de Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, por pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do perverso. Ó, versículo 3. O perverso prospera. Tá vendo? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge, como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Asaf entende que o ímpio é soberbo e agressivo porque ele tem certeza da impunidade. E também tem certeza que tudo que ele faz dá certo. É impressionante, o cara não vale nada, compra um terreno, acha petróleo. Chuta uma caixa de sapato na rua, tem dinheiro. É incrível. Essa é a conclusão que ele está chegando. A impressão que ele tem é que quanto pior, né, quanto mais distante de Deus, mais as coisas dão certo. E isso deixa o coração dele amargurado. É a sensação do salmista. Versículo 8. Motejam e falam maliciosamente da opressão, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e tem por eles fonte de que bebe e larga os sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Aí, o que ele entende? Qual é a conclusão que ele chega? Versículo 13. Inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou o quê? Como é que está na sua Bíblia? De contínuo sou afligido. A cada manhã sou. Então, esse é um relato bíblico de mais um dentre outros. De que a impressão que nós temos é que os servos de Deus sofrem muitas aflições. Por várias razões. No caso de Ezequias, ele foi afligido por quê? Não tem sentido, não tem uma explicação lógica. Né? Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que as coisas ruins acontecem com eles. Então não adianta a gente entrar numa piração de que, nossa, o que foi que eu fiz para merecer isso? Nada. Fez nada. Está colhendo o que plantou. O Ezequias plantou o quê? Não é verdade? Usa a própria Bíblia para dizer isso, né? Tudo aquilo que o homem ceifa, tudo aquilo que o homem plantar, é isso que diz o texto. Então, mas ele plantou isso? Ele plantou o mal para colher a morte? Então isso tem que acabar na nossa cabeça. Porque esse tipo de pensamento nos impede de ser fiéis, de ser crentes tranquilos. Né? De fato, a Bíblia vai nos mostrar que o ímpio encontra pouca resistência na sua vida e o justo enfrenta muita resistência em todos os sentidos, principalmente quando ele se dedica à obra de Deus. Dedicar-se à obra de Deus também é um alavancador de problema. É impressionante. Muitos problemas começam a surgir no caminho daqueles que servem ao Senhor. E é por isso que muitos irmãos abandonam a fé. Muitos obreiros abandonam o ministério, muitos trabalhadores param de servir, porque diante dos obstáculos eles vão se cansando, vão se enjoando, vão se deixando contaminar pelo sentimento de fracasso. A Bíblia nunca ensinou que servos de Deus são imunes às aflições. Nunca. Isso é um pensamento ruim, mal sustentado, pouco embasado, ou para dizer nada embasado, e toda vez que um crente luta contra essa verdade, ele sofre. Sofre porque ele quer uma realidade que não é tangível. Não adianta.
A Bíblia nunca ensinou isso, em momento nenhum. Vamos ler os textos. Queria que cada irmão abrisse no texto, por favor. Atos 14, 21 e 22. Quem abriu pode ler, por favor. Lê de novo aí, meu irmão. Lê de novo aí para o pessoal prestar atenção no que está escrito. Lê de novo. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para a lista, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé. Fortalecendo, olha o que o texto está dizendo. Que eles voltaram para fortalecer, não é isso? E encorajar os discípulos. Qual é a mensagem de encorajamento? Leia o versículo. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino. Essa que é a mensagem de encorajamento. A mensagem de encorajamento é essa. Ó, isso mesmo, vai ficar pior. Mas é importante que a gente passe por isso para entrar no reino de Deus. 1 Tessalonicenses 3:3. Para que ninguém fraqueje diante da tribulação, porque vocês bem sabem que nós fomos o quê? Destinados para isso. É o nosso destino, é a nossa sina, enfrentar tribulações. Hebreus 12:6. Quem achou Hebreus 12:6? Muito bem, então olha como é um pensamento paradoxal em relação à nossa sociedade e cultura atual. O Senhor castiga quem? A quem ama e corrige quem? Então, na verdade, quem está sofrendo tem mais chance de estar sendo amado, concorda? E quem está tranquilo tem mais chance de estar distante, como está dizendo a Escritura. Tiago 5:11. Então, está dizendo que Jó, por ter passado por todas aquelas aflições, como está escrito em Tiago, no final ele experimentou o bem do Senhor. João 16:33, de cabeça, de cor. Eu tenho dito essas coisas para que tenhais o quê? Para que tenhais paz. Então, de novo, presta atenção na frase. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz. Qual é a mensagem que vai nos dar paz? No mundo tereis aflições. Essa é a mensagem que vai nos dar paz. Ou seja, a certeza... O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, a certeza de que a aflição está no pacote tirará da nossa mente o peso, a culpa, né? A sensação de derrota, a sensação de que estamos sendo reprovados, de que fizemos alguma coisa errada, de que estamos colhendo o que plantamos. O que vai tirar esse peso da nossa cabeça? O que vai nos trazer paz? A afirmação de Jesus: no mundo vocês terão aflições. Essa afirmação, ela tira de nós a culpa, o peso, a crise, porque é o sentimento de Ezequias. O que ele diz quando ele ora? Senhor, tenho sido íntegro e tenho andado na tua presença. Ou seja, eu não entendo, pô, isso não é justo. Isso causou um peso. Quero acrescentar a esses 5 textos que estão ali, um outro texto que está em Tiago capítulo 1.
Tiago 1, do 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias tribulações. Ou seja, para os que são servos de Deus de verdade, nascidos de novo, que têm convicção da sua salvação, que sabe de onde vieram e para onde estão indo, crentes que não estão perdidos, crentes que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, esses crentes devem se sentir felizes quando enfrentam as tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, o que a Bíblia está nos ensinando quando você junta os 6 textos e outros mais, e a história de Ezequias? Que o sofrimento na vida do ímpio gera desespero, aflição, angústia, mas o sofrimento na vida do servo de Deus gera transformação. Ele fica mais consistente, ele tem uma fé, ele sai melhor. O ímpio entra na crise e praticamente ele mergulha nela e não consegue mais sair. O servo de Deus, ele sai melhor, aprimorado, fortalecido, renovado. O servo de Deus, ok? O servo de Deus, não é o frequentador de igreja, o religioso, o servo de Deus, esse sai melhor. Ezequias sai melhor. O que diz o texto que nós acabamos de ler? Que Deus disse para ele assim: não só vou te curar, como vou te dar mais 15 anos, e ainda vou te dar vitória sobre os assírios. Deus faz um monte de promessa num pacote só, ou seja, ele vai ficar melhor, vai virar um crente melhor, vai ter experiências melhores. Todos os textos estão nos ensinando isso. A Bíblia nunca ensinou que crente tem vitória constante, direta, objetiva sobre aflição. Não, pelo contrário, assim como Jesus, os apóstolos e os textos do Antigo Testamento, toda a Bíblia diz que está no pacote. Se tornou cristão, se tornou servo de Deus, vem o pacote das aflições. Por quê? Por uma razão muito simples: nós não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Então, tudo nesse mundo é contra a nossa realidade, a nossa nova natureza. Então, vai ter problema, vai ter treta, não adianta. A justiça de Ezequias desperta a ira dos reinos ao redor. Não tem solução para isso. Então, é isso que o texto está nos ensinando. Bom, outra lição importante, né? Vamos ler o texto lá, 2 Reis 22 e 3. Texto pequenininho, mas com um monte de aplicações práticas. Primeira coisa que nós aprendemos hoje: coisas ruins acontecem com pessoas boas, beleza? Então, tranquilo, não deu azar, dia das bruxas, nada disso. Coisa ruim acontece com gente boa. Segunda lição: não há na Bíblia nenhum ensinamento que garante que servos de Deus não enfrentam dificuldade. Pelo contrário, na verdade é o contrário disso. Olha, vamos contar nos dedos os mais fiéis. Daniel, Jesus, Maria, José. Quantos mais nós podemos contar? Homens fiéis, santos, consagrados, enfrentaram dificuldades terríveis. Então, outra lição importante. Vamos ler o texto aí, 2 Reis 22 e 3. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Bom, vamos traduzir esses 2 versículos numa frase só. Ele está dizendo para Deus o que? Eu não mereço. Isso não está certo, pô. Quero lembrar ao Senhor, não é isso que ele está falando? Quero lembrar ao Senhor que eu tenho sido fiel, que eu tenho sido honesto, que eu tenho sido honrado. Ele está se justificando. Fala, Beth.
Claro, perigosíssimo. Uhum. É disso que a gente vai falar já já, exatamente, isso mesmo. Por isso que você nunca deve ler um texto isolado, sempre tem que ler o texto na Bíblia toda, isso, exatamente. Ele está se justificando, ele está dizendo o seguinte, eu não mereço, né? Ou, de novo, isso é injusto, pô. Tanta gente precisou matar, mata o Cunha, mata o Renan, né? Mas quem? Começa a botar para fora, né? Mata o Trump, né? Oh, tanta gente para matar, né? Mata os caras aí que mataram a dentista, né? Com 17 tiros de fuzil. Isso é muita maldade, né, cara? 17 tiros de fuzil, é muita maldade, né? Ou o cara que esquartejou lá a família do cara lá, vocês viram? O marido, a esposa, os filhos. Então, aí nessa hora você fica pensando, né? Pô, tanta gente ruim para morrer, então ele se justifica. Então a pergunta, podemos nos justificar diante de Deus quando o mal nos sobrevém? O que vocês acham? Diria o meu sogro, sim ou não? Podemos ou não podemos? Outra pergunta, a gente se justifica diante de Deus? Sim ou não? Com certeza. Essa que é a pergunta que não está aqui, mas a gente, claro, com certeza, todo mundo. Muito bem. Resposta número 1, não. Por quê? Porque nós não somos merecedores, né? A Bíblia, a palavra de Deus vai trazer luz à nossa mente. A palavra de Deus, né? Que é o caso de Asaf, no salmo que a gente não leu todo. Ele vai dizer assim, eu estava desse jeito, apurrinhado da vida, até que eu entrei na casa de Deus e falei com Deus, Deus falou comigo, aí eu percebi que, nossa, que bobagem que eu estou dizendo. Porque a palavra de Deus vai revelar que todos nós somos pecadores afastados da glória de Deus. Onde é que isso está escrito? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então não adianta, a Bíblia vai nos revelar. Então, biblicamente falando, teologicamente falando, com clareza, não, a gente não pode se justificar diante de Deus. Mas tem uma resposta número 2. Sim, nós podemos nos justificar, porque é o que acontece com todo mundo, então a gente acaba olhando para si. Então quando ele faz uma análise dele mesmo, ele fala assim, pô, mas eu não fiz nada de errado. É porque ele não tem a revelação que a Bíblia dá, você entende? Se nós não olharmos para a Bíblia, nunca veremos os nossos erros, porque a palavra de Deus é que é como água, é como espelho, é como luz, que mostra que nós somos errados. É como diz a própria Escritura, que o Espírito de Deus convence o homem de quê? Da justiça, do pecado e do... É o Espírito de Deus que convence. Ninguém se convence. Então, todo mundo se justifica de alguma forma. Todo mundo diz assim, pô, mas eu não mereço. Né? Vamos ler o texto aí, 1 Coríntios 11, 28. De cabeça. Fala de qual aí, Vladimir, o versículo? Examine-se. Muito bem, Vladimir. É isso que diz lá. Na verdade, a própria Bíblia, olha como isso é interessante, a própria Bíblia nos ensina a fazer um autoexame. O autoexame faz parte. O problema é que o autoexame sem Bíblia não nos deixa perceber o erro. O autoexame com a palavra de Deus mostra com clareza quem nós somos. Por isso que o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque antes do momento de comunhão, antes do momento de oração, de adoração, é importante o autoexame, para que a gente possa se justificar. Então qual é o caminho natural? A gente começa se justificando, mas a palavra de Deus, não é isso? Vai nos mostrando que não é bem assim. A gente começa se justificando. Então como é que é a oração de
a oração que nós lemos aí. Isaías 38, abre de novo aí. Isaías 38. Nós começamos a ler o cântico de Ezequias, do versículo 9 em diante. Aí ele vai falando que Deus vai arrancar minha vida, que o meu tempo vai acabar, que isso não está certo, e tiraram o meu tempo, e eu perdi tudo. Quando chega no versículo 15, ele diz: que direi? Como prometeu, assim ele fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos. Tem uma versão que diz assim: viverei. Como é que está a sua versão? Oi? Andarei humildemente toda a minha vida. Versão contemporânea. 15 anos agora no sapatinho, não é isso? Devagar. Por quê? Porque ele começa o cântico dele com uma reclamação, com um lamento. Depois ele percebe, versículo 16: Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens. O que ele está percebendo? Que apesar de toda a justificativa que ele possa ter, a morte e a vida estão na mão de Deus. Ele não podia fazer nada. Por isso que ele diz no versículo anterior: esperarei com paciência. Versículo 13: esperarei com paciência para ver o que Deus decide. Ele começa reclamando e depois ele percebe que ele não tem como mudar o futuro. Então ele diz no versículo 16: por essas disposições vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Aí ele fica humilde. O autoexame faz o cara ficar humilde. Ele fala assim: pô, depende de Deus. É mais ou menos o que Jesus diz de uma forma mais carinhosa: não fiquem ansiosos, porque vocês não vão conseguir acrescentar um côvado à altura, nem colocar um fio de cabelo de volta. Então relaxa, cara. Não adianta, se depende de Deus. Como é que Jesus diz depende de Deus? Ele não diz assim: você depende de Deus. Mas ele diz isso. Como é que ele diz? Olhem as aves do céu, elas não juntam. Olhem as flores. O que ele está dizendo assim? Vocês dependem de Deus, pô. Então relaxa. Não adianta ficar estressado. Isso vai nos lembrar um outro salmo, Salmo 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí vem o complemento: inútil vos será repousar tarde, comer o pão de dores, porque o suprimento, a provisão, o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então, todos esses textos, eles vão dizer o seguinte: pode se justificar? Pode, mas quanto mais perto de Deus a gente chega, quanto mais a palavra a gente lê, mais a Escritura vai nos mostrar que essa justificativa, ela não resolve a equação. Qual é a equação? Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Não tem solução. Então, pode justificar? Pode. Pronto, ninguém precisa ficar em crise porque botou Deus na parede, disse: eu não mereço. Eu não mereço. Por que, Deus? Por quê? Não, tu pode perguntar, não tem problema. Desde que a gente busque em Deus a resposta. Se nós buscarmos em Deus a resposta, o próprio Deus vai nos dando clareza. Fala assim: ó, viu? Não está na tua mão. Não está no teu poder decidir, pô. Espera aí. Então pode se justificar sim. E é o que Ezequias faz, né? Como nos julgamos a nós mesmos? Aprovados? Reprovados? Num primeiro momento, Ezequias se julga como? Aprovado ou reprovado? Aprovado, pô. Não mereço. Num segundo momento, o texto de Isaías vai nos mostrar o que o texto de Reis não mostra. O texto de Isaías vai dizer o seguinte: não tem o que fazer, né? Depende de Deus. Então, no texto de Isaías, ele já percebe a fragilidade, né? Ou como diria Salomão, a efemeridade da vida. A vida é efêmera, passageira. Ele fala assim:
não tem que fazer. Aí ele fica mais tranquilo. E essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Como é que nós nos julgamos? Então o que ele fez? O que ele fez? Ele recebeu a notícia, né? Vamos abrir os textos aí, por favor, cada um abre um. Ele recebeu a notícia, o impacto da notícia, levou um susto, ele esperava isso? Não, ele esperava que Isaías fosse chegar lá e fosse dizer o que para ele? Vida longa ao rei, muito bem. Ou outra frase qualquer, né? Yabadabadu, qualquer coisa, menos o que Isaías disse. Menos, por essa... Foi rápido, Isaías nem preparou ele. Né? Isaías podia ter falado assim, o gato caiu do telhado. Não é? Nada, ó, vai morrer. Foi curto e grosso. Isso. Aí ele levou um susto. Né? Legal. Assim também nós levamos os sustos. Né? Ó, infelizmente eu vou ter que te mandar embora. Ó, tem uma mancha aqui na sua radiografia. Tem uma mancha. Mancha maldita na sua radiografia. Ó, Receita Federal, ó, tem um problema aqui no seu CPF. Você vai levando os sustos. Ó, estão chamando você lá na escola do seu filho. Você vai levando os sustos. Você vai levando os sustos. O susto, não é? Te pega pelo pé porque você não está esperando a notícia. Ele estava esperando isso aí, ó. Vida longa ao rei. O Senhor te aprovou, você é o melhor, the best of the best. Vai durar mais 100 anos. Pô, ele tranquilo. Fala, Isaías, assim, ó, deu ruim, cara, você vai morrer amanhã. Ele não esperava por essa. Bom, o que ele fez? Ele derramou o seu ser diante de Deus. Ele não reclamou com Isaías, você viu no texto? Olha o texto. Ele não reclama com Isaías. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. E essa sequência, o que diz no versículo 4? Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade. Isaías já tinha saído do palácio, já tinha andado um pedacinho, né? Isaías já tinha pego o Uber lá do Vladimir, já estava lá no Alcântara. Aí recebeu a ligação, volta, assim, pô, mas agora, maior engarrafamento. Ele deixou Isaías sair, se virou para a parede. Isso Ezequias tem de bom. E nós temos que aprender com ele. Ele resolve tudo com Deus. Vocês vão lembrar, quando teve o problema da idolatria, ele falou com Deus. Quando teve o ataque da Assíria, ele reclamou com Deus. E agora, quando Deus se manifesta, ele não concorda, ele reclama com Deus. Então ele virou o rosto para a parede, versículo 2, e orou ao Senhor. Ele derramou o seu ser diante de Deus. Vamos ler os textos? Lucas 17, 19. Lucas 18, 42. Lucas 7, 50. Mateus 9, 22. Muito bem. Muito bem. Então, o que sempre está em jogo é a fé. A fé salva, cara. A fé salva. O que diz o texto de Tiago? A oração da fé salvará o doente. A fé salva. O que Deus procura nos seus servos não é justificativa ou ausência de justificativa, é fé. Porque quando o texto diz fé, nas 4 passagens, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. É fé em quê, meu irmão? É fé na cura? É fé que vai dar certo? É fé em Jesus. Quando esses caras se encontram com Jesus, eles creem nele. Eles creem no que ele diz,
eles creem na verdade que sai dos lábios dele, eles creem na missão de Jesus, na encarnação divina, eles olham para ele como Salvador, não só como um rabino, como um mestre, como Salvador. Jesus fala assim, é isso aí, a tua fé te salvou, vai. E essa fé, ela traz uma mudança completa, o cara é curado. A cura, em todos esses textos, começa com a fé, mas não a fé na cura, é a fé no Salvador. Porque um dos problemas nossos relacionados à religião é que a nossa fé está no lugar errado, cara. A gente tem fé na cura, fé no milagre, fé, vamos traduzir a palavra fé, né? Fé é confiança absoluta, né? Entrega total, confiança completa. A nossa fé às vezes está no milagre, está no pastor, está na denominação, está no culto, está no movimento, está na corrente, está no raio que o parta, menos o Salvador. A nossa fé precisa estar no Salvador. Você vê que ele não reclama com o profeta, ele não chama os sacerdotes, ele não invoca Moisés, ele fala com Deus, porque o coração dele, como diz o texto de 2 Reis 18, o coração dele está apegado em Deus, então ele confia, ele crê que Deus é o seu Salvador. Mata, mas também cura. Corrige, mas também resolve. Coloca na emboscada, mas também liberta. O coração dele está em Deus, ele sabe que Deus pode reverter a situação se ele quiser. E é o mesmo que acontece nessas passagens. Meus irmãos, nós precisamos mudar o nosso foco. A nossa fé precisa estar no Salvador. Não na oração, no método, no processo pastor A, B, C. A nossa fé precisa estar no Salvador. No Salvador, Jesus. Ele é o que pode mudar a realidade. Então Deus cura os seus servos. Não é isso que diz o texto? Jesus curou tão abundantemente quanto estava na terra e não mudou, não perdeu o seu poder, o que ele fez antes, ele pode fazer agora. Você crê nisso, meu irmão? O que Jesus fez no passado, ele pode fazer agora. Ele continua curando os que têm fé nele como Salvador. Completamente. Ele continua transformando as pessoas. E a bênção de Deus, ela é completa. Isso é muito legal, porque como o cara crê em Deus, o que Deus faz? Abençoa, dá cura, toca no corpo, muda a família. Você vê que ele pede o quê? Ele pede para viver mais. Deus dá anos de vida, libertação contra a Síria, estabilidade no trono. O que Salomão queria? Sabedoria. Deus deu sabedoria, dinheiro, ouro, prata, bens, mulheres, poder, autoridade. O cara que confia em Deus, Deus o cerca de todo tipo de bênção. Como Jó colocou sua fé em Deus, Deus devolveu para ele gado, mulheres, esposa, filhos, bens, sucesso, e foi dando. Como Abraão creu nele, Deus fez ele sustentar. Como Isaac creu nele, Deus fez sair petróleo de onde não tinha. Deus vai abençoando. Então, quando nós cremos em Deus, a bênção é completa. E o que é mais legal na Bíblia? É completa com o rico e é completa com o pobre, porque Abraão tinha muito e a viúva de Serepta não tinha nada, mas foi o Deus de Abraão e o Deus da viúva. Deus abençoou o rico e abençoou o pobre. Deus entra na casa de um e na casa de outro. Os que confiam em Deus nunca serão frustrados. Amém, meus irmãos? Sempre serão abençoados, porque a bênção de Deus é completa. Ela atinge todas as áreas da vida da pessoa, quando ela confia no Senhor. Agora, Ezequias pede, e Deus concede, ou não. Que é exatamente o que a Beth colocou antes. O pedido, o derramamento, o clamor, não é a garantia da resposta. Ezequias pede, Deus concede ou não, porque a questão não é o poder. O poder de Deus não está em discussão, a questão é o propósito. É o que Deus vai fazer ou não com aquilo. Então, a grande sacada do texto é nos ensinar isso. É que, às vezes, você tem outras passagens que nós já estudamos aqui, de pedidos que foram feitos por homens quebrantados,
pedidos que foram recusados, com silêncio, às vezes com negativas duras, e não. Então a gente pede, às vezes Deus concede, às vezes não. Então isso também deve nos trazer paz ao coração, porque a história de Ezequias é para nosso aprendizado, e não para virar modelo, manual a ser seguido. Cada um que recebeu a notícia ruim, vira a cara para a parede, se auto-justifica e clama por socorro, como se fosse uma receita de bolo. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus está atento ao coração de Ezequias. E essa história é uma história numa vida inteira de Ezequias. De qualquer forma, o que ele aprende no texto que a gente leu? Mesmo texto de Isaías 38, né? De novo Isaías 38. Vou abrir lá para não falar bobagem. Isaías 38, ele vai dizer: Senhor, versículo 16, por tais coisas os homens vivem, por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Olha que bacana. O Senhor me deixou viver. É uma concessão. É um ato de misericórdia. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Você está lendo isso? Versículo 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Está vendo? Versículo 20. O Senhor me salvou. Então cantaremos com instrumento de corda todos os dias da nossa vida. Muito bacana. A maneira como ele reage. Ele entende que foi uma concessão. Ele tinha uma úlcera, né? Mas a palavra úlcera não é muito bem adequada. Ele tinha um tumor, ele tinha uma chaga. Ele ia morrer. Um câncer. Alguma coisa nesse tipo. Aberta. Uma ferida. Numa época terrível, né? Imagina, numa época... Hoje tétano não mata ninguém, né? Mas já matou, né? Não mata. Você não vê ninguém morrer de tétano. Mas já matou, né? Sujeira. Tem muita coisa... Outro dia agora eu vi no rádio essa semana que voltou a coqueluche. É só no Brasil mesmo que a doença vai e volta. É impressionante. Voltou a coqueluche, cara. É difícil. Que é uma bactéria, né? É uma bactéria que agarra na garganta. Por isso que o cara fica tossindo lá. Bom, outra coisa que o texto vai nos mostrar é como Deus age. Olha que legal. Também é outro detalhe bacana do texto. A gente ainda tem alguns minutinhos, né? Deus podia ter falado com ele diretamente, né? Podia ter aparecido num clarão, podia ter enviado uma voz, podia ter mandado um anjo, podia ter feito um monte de coisa, mas Deus usou Isaías para entregar a mensagem. Ele já tinha ido até embora, né? Se volta, Isaías, vai lá, fala com ele. Isso é muito legal. Deus usa as pessoas para responder as orações. E nós precisamos ficar atento. Né? Já preguei sobre isso aqui uma vez. Preste atenção no que Deus está falando. Deus fala através das pessoas, dos seus servos, o tempo todo. Usa os seus servos. Fala com eles de uma forma, às vezes, muito pessoal. Pessoas comuns. Deus poderia falar diretamente a Ezequias, poderia ter se apresentado a ele por sonho, poderia ter mandado um anjo, mas ele usou uma pessoa, o profeta Isaías, para entregar as duas mensagens. E ele ouviu. Ele reconhece Isaías como um mensageiro de Deus naquele momento. Deus usa pessoas, qualquer um que esteja disposto a servir. Você está orando, pedindo a Deus uma direção sobre alguma coisa, e aí conversando com alguém, de repente Deus fala, cara. Deus te dá uma direção. Deus te dá uma direção clara. Muito clara, se pôr a isso. Porque Deus usa. A mesma coisa é o contrário. Às vezes a gente se encolhe, se esconde, se omite, e Deus pode nos usar para ajudar alguém, para dar a direção. E às vezes nós não estamos disponíveis. Não estamos disponíveis.
né? Outro dia eu estava conversando com um irmão que está com um problema de relacionamento muito sério, e aí ele encontrou com uma outra pessoa, uma irmã, e ela disse para ele assim: rapaz, quantas vezes Deus falou com você sobre esse assunto e te avisou para você não entrar nessa? E ele disse: pô, mas Deus não falou comigo diretamente. Depois ele lembrou que a mãe dele havia falado com ele várias vezes sobre aquele assunto. Nossa, minha mãe me avisou várias vezes. É isso, Deus falando diretamente através de pais. Por isso que pais e mães nunca devem se omitir ao seu papel. Professores, líderes, pastores, obreiros, ninguém deve se omitir, porque Deus vai falando diretamente, objetivamente, de forma assertiva. Ele usa as pessoas, aquelas que estão à sua disposição. Outra perspectiva importante do texto: Deus ouve a oração. Já falamos sobre isso várias vezes aqui. Meu irmão, toda vez que você orar, minha irmã, nunca duvide de que Deus está ouvindo. Deus sempre está ouvindo, independente do que a gente sinta. Muitas vezes a gente não sente nada. Pelo contrário, às vezes a gente tem dúvida, não tem certeza nenhuma, não tem qualquer convicção. Mas isso não importa, Deus está ouvindo, está escutando o que nós estamos falando. O nosso clamor: ah, nossa, eu tenho orado tanto, né? E não tem resposta. Mas isso não importa, Deus está ouvindo o que nós estamos dizendo. A oração substitui o medo. Vamos ver o texto, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Então, quanto mais a gente ora, o que acontece? Mais Deus vai nos dando paz. E a paz da sua presença, ela vai guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Ela vai tirando. Então a gente tem que orar, cara. Tem que buscar. Ezequias fez o certo. Ele orou logo. Não esperou para depois. Ele pediu logo ajuda. Jesus, me ajuda. E isso traz paz ao coração. Tira o medo. Tira a angústia. A oração também abre os nossos olhos para a realidade espiritual. Vamos ler esse texto? Vou ler com vocês aqui. Efésios 6, 10 a 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés no evangelho da paz, usando o escudo da fé, com o qual podem apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, atentos, perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre
fazer. Olha quantas vezes Paulo fala, orem, 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 orem. E ele está dizendo o seguinte, vocês estão numa luta, ainda que não percebam. E ele vai dando dicas, ó, o inimigo faz ciladas, ele solta setas inflamadas, tem ataque para todo lado, e poderes de trevas em todo lugar. Então vocês precisam orar. A oração abre os olhos para a realidade espiritual. Ela deixa a gente atento. Ele fala sobre isso também. Fiquem atentos, orem. A oração torna possível o que é humanamente impossível, porque não foi a pasta que curou o cara. A pasta está lá, coloca a pasta na úlcera. Não, os caras fizeram lá um emplastro, né, com a pasta, colocaram em cima e provavelmente quando eles tiraram ele estava curado. Porque esses emplastros, né, que a minha avó fazia sempre de farinha, aquele troço doía para dedéu, né? Aquilo era para fazer o quê? Para combater a inflamação, né, matar a bactéria, né, manter o lugar da ferida protegido. Tipo uma compressa, né? Só que um emplastro lá, bota lá um produto lá para poder atuar. Então não foi isso que curou o cara, porque ele ia morrer, pô. Não foi isso que curou. O que curou ele foi a intervenção divina. Eu nem sabia que figo dava para fazer emplastro. Para mim, figo era para comer com a salada, né? Um negócio bacana, um gosto mais sofisticado, né? Salada de fruta com figo, né? Vamos ler os textos aí. João 11:40, Marcos 9:23, Lucas 1:37. João 11:40. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Ó, de novo a questão da fé, né? Tudo é possível ao que crê. Crê em quê, meu irmão? Crê no Salvador. Não é no milagre, não. Porque às vezes a pregação está errada. Você tem que crer no milagre. Tem que crer em milagre nenhum. Tem que crer em Jesus, cara. Jesus é que faz o milagre. Você tem que crer no milagre. Tem que entrar na dimensão do invisível. Tem que entrar no espaço do impossível. Tem que crer em Jesus. É isso que o texto está dizendo. Se tu creres em mim, tudo é possível que crê em mim. E de fato, né, Jesus venceu a morte. Né? Voltou dos mortos. Encarnou. Ele fez só a coisa impossível. Coisa fora do padrão. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Muito legal. Através dessa história fica evidente o quê? Que o Senhor está conosco, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor tem todo o poder. Né? O Senhor está conosco, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor tem todo o poder. Em meio a tantas lições, o que sempre devemos guardar no coração? Então, quais foram as lições que a gente viu nessa história? Primeiro, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ok? Então, ninguém está amaldiçoado, né, com olho grande, nada disso. Coisas ruins acontecem com coisas boas. Outra lição importante, nós podemos sim nos justificar diante de Deus, faz parte, com autoexame, com a consciência limpa. Né? Outra lição importante, se a gente tem fé no Salvador, tudo é possível. Entretanto, é possível se Ele nos conceder, depende de Deus, depende de nós. Não é a força da oração, nem o clamor, mas é o poder de Deus agindo na nossa vida.
Deus usa pessoas, ouve as nossas orações. Então a oração realmente faz diferença na vida do cristão. São as muitas lições desse texto. Mas o que a gente deve guardar no coração em meio a tantas lições? Primeiro, Deus sempre age de acordo com o que é certo. Sua justiça é temperada com misericórdia. E a graça de Deus é o exercício da sua justiça. Então Deus sempre age de acordo com o que é certo. Tudo que Deus faz é certo. Ainda que a gente não compreenda. Mas tudo que Ele faz é certo. E mesmo quando Ele age com justiça, é justiça misturada com misericórdia. Nunca é justiça dura, implacável, porque Deus não destrói. Quem destrói é o pecado. Deus, Ele restaura, resgata, transforma, muda, corrige. Os juízos de Deus trazem mudança, trazem melhoria. Outra lição importante: as decisões de Deus são sábias, realizadas com os melhores resultados por meio dos melhores meios possíveis. Tudo que Deus faz é sábio, Ele não erra. Então essa argumentação de Asaf, que Ezequias repete, isso não é justo, isso não está certo, eu não mereço. Não, Deus sempre é sábio, Ele sempre age da melhor forma, alcançando os melhores resultados, usando os melhores meios possíveis, sempre, porque Ele é sábio. Tudo que Deus faz é digno de aprovação, seja cura, seja perda. Tudo que Deus faz é digno de aprovação. Então, isso é uma convicção que nós precisamos plantar no coração, usando a palavra de Deus como fundamento. Porque se não tiver a palavra de Deus para nos fundamentar, esse raciocínio não faz sentido. Porque para Ezequias não faz sentido. Porque é como ele pensa: eu plantei vida, estou colhendo morte. Então isso é a lógica humana. Então a palavra de Deus, ela traz luz ao nosso coração e faz fazer sentido o que naturalmente não faz.